Bom dia, bom dia. Apareçam, apareçam. Eu sei que vocês estão por aí. Deem um bom dia. É tão bom a gente se juntar e desejar o bem ao outro, não é? Bom dia. Aguardo vocês aqui agora, todos juntos, para a gente começar a nossa aula de hoje. O recadinho tá aí, tá? Essa aí sou eu, que tal? Com esse cabelão, com esse corpício. Brincadeira, mas o recado é verdadeiro. Se querem passar sem colar, só tem uma forma: estudar. Então vamos à nossa aula de hoje, que é a correção da C2. E para mim sempre foi, durante o tempo de estudo, e ainda é, porque eu ainda estudo, a nossa grande sacada. Corrigir a avaliação faz com que a gente faça um resumão de tudo aquilo que a gente já estudou e com uma vantagem. A resposta vem para a gente explicadinha. Então, vamos prestar atenção à nossa C2, que eu fiz com muito carinho para vocês. Vamos analisar pergunta por pergunta, para que vocês tenham a certeza do que vocês responderam. E também, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder, para dar a resposta ou para esclarecer a todos vocês. Ok? Vamos então à nossa aula de hoje. Correção da avaliação C2. Bibliografia consultada está aqui para que vocês possam tirar alguma dúvida também, né? E vamos para mais uma etapa a ser concluída da aula de hoje. Uma das opções para atender um autista é exteriorizar o paciente com estímulos diversos e opostos, como ácido doce, luz escuro, cores diversas, sons e silêncio. A resposta é verdadeira. Dentre várias formas que nós temos para exteriorizar o autista, para que ele possa permitir o atendimento, é fazer métodos opostos, estímulos diversos opostos, como colocar na boca alguma coisa adocicada ou mais acidificada, intercalando os dois, acender e apagar a luz, apresentar duas cores, preto e branco, vermelho e branco, sons e silêncio, quer dizer, botar uma música bem alta e depois apagar todos os sons. O espelho, colocar o paciente na frente do espelho, bate e para, bate e para. Todas essas intercalações de movimentos e estímulos pode fazer com que o paciente naquele momento saia do seu mundo interior e então você possa dar o comando para que ele sente, para que ele abra a boca e você possa fazer então o atendimento. Então, estímulos opostos pode sim exteriorizar o paciente. Bem, para fins de diagnóstico, nós temos que levar em conta, como eu já falei lá em cima, as características e também o conhecimento de que o autismo está relacionado com alterações na maturação biológica do sistema nervoso central. Normalmente está relacionado com alguma condição médica, porém ela é sempre diagnosticada como aspecto comportamental. Para isso, devemos levar em conta que o diagnóstico é puramente clínico e baseia-se nos sinais e sintomas e leva em conta os critérios estabelecidos pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que é o DSM, e o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Quais são eles? Sintomas presentes antes dos 3 anos, sendo possível fazer já o diagnóstico por volta dos 18 meses, e leve em conta o comportamento e o histórico desse paciente. Isto sempre realizado por um avaliador treinado e com prática para essa função. No espectro, o grau de gravidade vai variar de pessoa para pessoa e que apresenta um quadro ou leve
e com total independência e discreta dificuldade de adaptação, até aquelas pessoas que serão dependentes para as atividades da vida diária ao longo de toda a vida. Sim, quase todas são características comportamentais do autismo. Ele age realmente como se fosse surdo, ele tem dificuldade do aprendizado porque vive no mundo próprio, ele não tem medo de nenhuma situação de risco quando ele foca em alguma coisa, ele não indica com gestos o que ele deseja, às vezes ri sem ter sentido. Uma grande característica, ele não se aninha, não é um paciente que se aconchega, né? Uma das características bem próprias. Tem muita hiperatividade física, o contato visual é pobre, tem apego a objetos, né? Não gosta de mudança de rotina, gosta de coisas que giram, brinca às vezes de forma bizarra e até agressiva com algumas coisas que lhe dão, e tem características isolacionistas e gosta de ficar sozinho. Porém, não é característica do autismo apresentar crise convulsiva. Ele pode apresentar crise convulsiva por outras situações, mas não é característica típica do autista apresentar crises convulsivas. Por isso, a questão está falsa. Síndrome do autismo, TEA. Síndrome do autismo. Por que dizemos síndrome? Vocês sabem que síndrome são sinais e sintomas de um determinado comportamento ou de uma determinada patologia. Então, quando nós dizemos síndrome do autismo, são os sinais e sintomas do autismo. A Associação Nacional de Autismo Infantil define como síndrome do autismo, ou TEA, uma falta de adaptação no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave durante toda a vida. É incapacitante muitas vezes e aparece tipicamente nos 3 primeiros anos de vida. O TEA engloba diferentes condições do desenvolvimento neurológico, por 3 características principais. Elas podem se manifestar em conjunto ou isoladamente. São elas: dificuldade na comunicação, por deficiência no domínio da linguagem. Então, o autista ele não domina plenamente a linguagem e por isso não se comunica com facilidade. Dificuldade de socialização por viver em um mundo próprio e padrão de comportamento repetitivo e específico. Então, a energia que aciona o sistema é o id, é o lado mais primitivo e instintivo. O ego existe quase como meio termo, lidando com o id e o superego. Então, esse sistema tem que estar colocado desta forma para que eu tenha um indivíduo normotípico. Qualquer situação de quebra desse sistema, eu tenho um indivíduo com algum tipo de desvio psíquico.
Neurose. A neurose podemos afirmar que na neurose o indivíduo perpassa a linha divisória entre o controle e o descontrole, mas é capaz de retomar o domínio sobre si e a situação tão logo termine o que ocasionou. Normalmente a neurose ela é oriunda de uma fobia ou medo patológico incontrolável e imprevisível, porém sem perda da realidade. Vamos a um exemplo. Um indivíduo que tem medo patológico de relâmpagos e trovoadas, ao acontecer isso na sua vida, ele vai ter batimentos cardíacos alterados, sudorese, mal-estar, vai se recolher, ficar quieto num canto. Assim que tudo isso termine, os relâmpagos e as trovoadas, ele retorna à sua vida normal, né, o seu estado emocional, tanto emocional e fisiológico, porque os batimentos cardíacos são controlados, tudo, e ele volta a uma vida normal. Então, na neurose, a pessoa tem fobia e tem medo patológico, porém, tem retorno da realidade assim que acabe a situação. Na bipolaridade, nós temos episódios maníacos presente e episódio depressivo maior também presente, intercalando por mais de 2 semanas. E quais são as características específicas da fase maníaco do bipolar? Autoestima inflada, né? Então tá sempre achando que tudo é grande, tudo é maravilhoso. Sensação de pavio curto, qualquer coisa explode. Necessidade de sono diminuído, portanto dorme pouco, né? Porque está muito agitado, fala muito. A fala às vezes é contínua e muito rápida, dificultando o diálogo. Fugas de ideia, fala uma coisa, em seguida fala outra, não se completa a ideia. Realização de atividades prazerosas, tudo é muito prazeroso, tudo vai dar certo, tudo eu vou fazer. E às vezes essas atividades também têm potencial doloroso ou até de risco. Eu sou capaz de escalar um prédio, eu sou capaz de pular da janela e nada acontecer, né? E o aumento da libido. Então são características, sim, da fase maníaco da bipolaridade. É verdadeira a questão. Na síndrome de borderline, a psicoterapia é fator primordial. O acompanhamento psicoterapêutico pode ser fundamental para o alívio de alguns sintomas. E os medicamentos, eles não devem ser utilizados somente como fator primário no tratamento, e sim associado a tratamento psicoterápico. Então vamos lá falar sobre cada um deles. Os indivíduos limítrofes, aqueles, né, que estão muito próximo ao normal, que tem o QI de 68 a 83, eles têm uma característica muito própria. Eles são educáveis e aprendizes. São aquelas crianças que provavelmente vocês conheceram quando entraram para a classe de alfabetização. Essas crianças, elas tinham mais dificuldade para aprender a ler, para aprender a somar, para entender uma história. E elas foram ficando mais atrasadas. Vocês foram passando de ano e essa criança um pouco mais atrasada. Por quê? Porque, na verdade, essas crianças elas são educáveis e aprendizes. Elas são capazes de ler, escrever, calcular, porém com uma leve dificuldade. E aprendendo, eles são capazes de apreender, quer dizer, são capazes de seguir no aprendizado. Então, a característica do indivíduo limítrofe, ele é educável e aprendiz.
Já o deficiente mental leve, aí já é uma deficiência mental, já é um déficit intelectual. O indivíduo, ele não é mais educável, ele é treinável. Então, às vezes, um indivíduo com deficiência mental leve, ele é capaz de escrever, assinar o nome, porque ele vai ser treinado a escrever o próprio nome. Se a gente apresentar o nome dele é João da Silva, ele escreve João da Silva. Se você falar, escreve aí Silva João, ele não é capaz, porque ele tem uma deficiência mental leve, e a característica da deficiência mental leve é que você não aprende, você só é treinável para aquilo. Então, são aquelas pessoas que trabalham empacotando, ensina a pessoa a empacotar, são aquelas pessoas que são colocadas para apertar parafusos, enfim, são coisas que são treináveis e capazes de realizar. O deficiente mental profundo é o indivíduo que tem um QI inferior a 20. Ele é totalmente dependente ou praticamente incapaz de realizar qualquer atividade da vida diária. Esse paciente é aquele que não tem normalmente controle esficteriano nem anal, e que para a gente é um paciente muitas vezes até fácil, porque ele não tem reação, ele não chora, ele não empurra a mão, mas em compensação a gente não sabe o que está se passando no interior desse paciente. Então, o deficiente mental profundo é o paciente muito comprometido e que tem o QI inferior a 20. Quando a gente atende um deficiente mental profundo, pode ser muito cômodo, porque ele não reclama, ele não fala, né, muitas vezes, mas é complicado porque a gente nunca sabe o que está se passando com esse paciente. Esse paciente provavelmente da foto será de vocês, ele é paralítico cerebral extremamente comprometido, não tem praticamente nenhuma comunicação a não ser com os olhos. Ele é comprometido físico e neurologicamente, fisiologicamente, e a sua interação é prejudicada. Mas estejam certos que o olhar de vocês, o carinho de vocês, passa através de energia para todos esses pacientes que, infelizmente, não poderão se comunicar normalmente com a gente. Então, a gente consegue fazer o máximo possível de interação com eles para que a gente possa ter o maior suporte necessário para realizar o atendimento. A hiperbilirrubinemia é um excesso de bilirrubina na corrente circulatória no bebezinho que acabou de nascer, apresentando características de olhos amarelados, peles amareladas, e levando então a um acúmulo dessa substância nos gânglios basais, causando, se não tratado, a deficiência mental. Para que isso não ocorra, as maternidades colocam esses bebês em pequenas incubadeiras com luz própria para degradar a bilirrubina, né, os pigmentos biliares. Então, o tratamento é fototerápico, onde a luz degrada a bilirrubina, que é eliminada pela urina. Então, a nossa percepção sobre a hiperbilirrubinemia é que, quando tratada, ela não causa deficiência mental. Porém, se uma criança apresentou grau elevado de bilirrubina e não foi tratado, o cérebro se impregna de bilirrubina e a deficiência mental ocorre. Causas pré-natais. Nós temos, por exemplo, as cromossomopatias, todas as doenças relacionadas a cromossomo. Um dos exemplos de cromossomopatia é a síndrome de Down. Todo Down possui deficiência mental, seja ela leve, moderada, severa ou profunda. Então, algumas cromossomopatias, algumas não, a grande maioria, apresenta algum tipo de deficiência mental,
e é uma causa pré-natal. Outra causa pré-natal são os erros inatos do metabolismo. No caso da fenilcetonúria é um exemplo. A fenilcetonúria é uma desordem no metabolismo do aminoácido fenilalanina, pela deficiência da enzima, qual? Fenilalanina hidroxilase, causando com isso um acúmulo da fenilalanina na corrente circulatória e, consequentemente, impregnação das células do sistema nervoso central, levando a uma deficiência mental. Para finalizarmos, segue aí o conceito de Krinsky sobre a deficiência mental. Krinsky diz que a deficiência mental ela não se apresenta como uma moléstia única. Nós vimos quantas e quantas moléstias são vetores para uma deficiência mental. Então, ele diz que a deficiência mental não se apresenta como uma moléstia única, mas sim um complexo conjunto de sintomas das mais variadas etiologias e quadros clínicos diferentes, cujo denominador comum é a insuficiência intelectual ou a deficiência mental. Conceito de Husky. Paciente excepcional é todo indivíduo que se desvia física, intelectual, social e emocionalmente daquilo que se considera padrão de normalidade e que, por isso, não pode receber educação regular padronizada, necessitando de educação suplementar e cuidados especiais pelo resto da vida, não por parte da vida ou por toda ela. Então, a pergunta ela é falsa, porque quem diz pelo resto da vida é o conceito de Grosspohn. O conceito de Husky é parte da vida ou por toda ela, porque ele pensou em quem? Pensou nas gestantes e nos idosos, que são especiais por uma parte da vida e não por toda a vida. Para que possamos entender melhor como se divide esta questão de desvios de padrão de inteligência, físico, neurológico, psicológico, é preciso que a gente conheça a classificação para portadores de necessidades especiais. E aqui, meus alunos, eu peço a vocês que prestem muita atenção. Essa classificação é a coisa, vou falar bem assim, mais enjoada da disciplina, mas muito necessária. É preciso que vocês conheçam essa classificação. Não se preocupem em lembrar que desvio de inteligência é número 1, defeitos físicos número 2. Não é isso. Vocês só precisam de conhecer os desvios, porque quando vocês estiverem já formados, sendo, coordenadores de saúde bucal, trabalhando nessa área burocrática de algumas prefeituras, vocês precisam de conhecer o indivíduo de acordo com a classificação que ele se encontra. Então, eu peço a vocês que estejam muito antenados nessa classificação. Eu sempre vou colocar a classificação em um exemplo, mas existem inúmeros exemplos, tá? Esses exemplos que eu coloco na setinha é o que nós vamos dar mais ênfase no nosso estudo e porque são patologias que são muito frequentes na clínica odontológica. Então, vamos lá. A classificação ela é puramente didática, como eu mesmo falei, e ela é realizada segundo a área comprometida do indivíduo. Então, nós vamos, por exemplo, ver a primeira classificação, que é o desvio de inteligência. O desvio de inteligência, nós vamos estudar os diversos tipos de desvio mental ou intelectual. Nós vamos entender o que é uma deficiência mental. A segunda classificação são os defeitos físicos, todo tipo de defeito físico, aonde nós vamos dar ênfase à paralisia cerebral.
porque são pacientes extremamente limitantes para ser atendido no consultório. Sempre lembrando que não necessariamente vocês precisam de ter essa mesma ordem da classificação. Eu tenho que saber os nomes dos desvios, mas não necessariamente 1, 2, 3, ok? Fique bem claro isso para vocês. Defeitos congênitos e genéticos. Existem inúmeros defeitos congênitos e genéticos para essa classificação. Vamos dar ênfase à síndrome de Down, porque realmente é a mais comum, né, e a mais frequente, porém vamos conhecer algumas outras. Síndrome de Edwards, síndrome de Rubinstein-Taube, algumas síndromes, mas a ênfase maior nossa é sobre a síndrome de Down. Vamos estudar também desvios comportamentais, dando ênfase maior ao autismo, mas a gente sabe que birra, agressividade, todas essas são desvios comportamentais. Desvios psíquicos, nós vamos estudar as psicoses e as neuroses, dando ênfase, por exemplo, à esquizofrenia, que é muito comum também durante o nosso atendimento. As demais classificações, vocês devem aprender, vocês devem, a palavra até eu não gosto, mas decorar. Todas essas classificações vocês têm que saber, tá, gente? A sexta aqui que eu coloquei é a deficiência sensorial e de audiocomunicação. São as pessoas com deficiência auditiva e visual, que não, por ser uma área assim, muito mais prática do que teórica, nós vamos com certeza estar trabalhando com pacientes com essas deficiências na clínica. Doenças sistêmicas crônicas são as nefropatias, as cardiopatias, as neoplasias, a HIV. Isso vocês com certeza estudaram, né, lá no início do curso de odontologia. E que, compensadas, nós podemos atender em qualquer consultório odontológico. Assim como as doenças endócrino-metabólicas, que também, compensadas, podemos atender em qualquer consultório. Temos também os desvios sociais, que eu alerto aqui para o exemplo. Favelados, alcoólatras, são exemplos. Essa questão de favelados é um termo que é usado no livro da Mugaiá, mas que eu gosto sempre de alertar a vocês que não é o termo para pessoas com desvio social. Desvio social são as pessoas excluídas da sociedade. As pessoas que dormem pela rua, as pessoas que não têm referência nenhuma. Por quê? Não quer dizer que uma pessoa que mora, o que hoje a gente chama de comunidade ou favela, tem algum desvio social. São pessoas trabalhadoras, sérias. Nós não podemos estigmatizar as pessoas por morarem em algum lugar. Mas como o livro relata essa palavra, eu coloco e sempre dou essa explicação. Mas os alcoólatras, os toxicômanos, são pessoas com desvios sociais. A outra e última classificação são os estados fisiológicos especiais que vocês estudaram em odontogeriatria. São normalmente os idosos e as gestantes. Então, são essas as classificações que vocês têm, sim, importância fundamental no aprendizado de vocês, que tem que aprender e que tem que estudar. Certinho, pessoal? Então, assim terminamos a nossa correção da nossa avaliação C2. Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade para rever tudo o que nós tivemos passando juntos durante esse período que fizemos essa avaliação. Sempre é tempo de fazer acontecer. Nunca se entreguem. Se vocês, por algum momento, não se deram bem nessa avaliação, não se entreguem. Não se entreguem. Vamos ter a C3 e vamos estar juntos para que possamos concluir a disciplina com louvor, com vontade de acertar. Então vamos em frente, semana que vem mais uma nova aula sobre defeitos físicos e
juntos, com certeza, nós chegaremos ao final dessa linha. Contem sempre comigo, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Meu carinho sempre.